doutrinária hoje, que seja de muita paz, de muita alegria, de muita harmonia, que já estamos aqui conectados, né, com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, através da leitura do Evangelho, através das preces e radiações. E agora, então, nós vamos continuar nesse mesmo clima, nos aprofundando um pouquinho mais na palavra de Jesus, que veio nos falar, que veio nos trazer, que eu chamo de manual, o Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto que foi pedido para mim hoje, reencarnação. Alguém aqui nunca ouviu falar dessa palavrinha, reencarnação? Bom, vamos já no caminho da. Lá no início, no estudo na leitura do Evangelho, a Anitta deu para nós uma parte do capítulo 17. Lá no capítulo 17, o título é Sede Perfeitos. Então, o que é ser perfeito? Deus, quando nos criou, a gente, como espírito, éramos simples e ignorantes. Simples na matéria e ignorantes de conhecimento. Então nós tínhamos pouco conhecimento de tudo, quase nada, a gente sabia. E daí Ele nos deu essa oportunidade de, como espíritos simples e ignorantes, experienciarmos um corpo físico, para que a gente então viesse, através de nossa existência, ir aprendendo. Como disse ali na leitura última da mensagem, passo a passo. Eu não vou aprender tudo de uma vez nessa existência. Nem aprendi tudo em outra existência anterior, e nem a outras e nem a outras, porque estou há milênios e milhares e centenas de anos nessa ida e vinda. Ora espírito, lá na espiritualidade, somente espírito, e ora encarnados, como estamos agora aqui em alma. Então essa caminhada é lenta, é passo a passo que nós estamos aprendendo. Então, se a gente lembrar, há 2025 anos, quando Jesus esteve aqui, nós estávamos ainda simples e ignorantes, ainda nessa caminhada de aprendizagem. E hoje estamos aqui ainda, nessa mesma caminhada, para aprendermos, como diz ali no capítulo 17, sede perfeitos. Jesus disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. E daí então, nós vamos ser perfeitos igual a Deus? Não. Nós vamos ser perfeitos relativamente a nós mesmos. Cada um de nós vai ser perfeito em relação ao que já fomos ontem, ao que já fomos 200 anos atrás, 300 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Nós estamos nos melhorando. Como espíritos. E como que a gente melhora? Eu vim aqui outro dia e falei no capítulo 18. Lembram? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E ali Jesus, que
capítulo 17 diz que nós temos que ser perfeitos. Aqui no capítulo 18 ele nos chama, Deus nos convoca para uma festa, que essa festa culmina na nossa evolução, que foi lida aqui, ó, passo a passo. Para eu chegar lá na evolução, pertinho de Jesus e um pouquinho mais próximo de Deus, na minha perfeição, eu tenho que ir passo a passo. E como é que eu faço isso? Através das nossas reencarnações. Porque a gente desencarna, sai do corpo físico, quando eu não tenho mais vitalidade, né? A gente tem um tempo para ficar aqui na Terra. Ou em outro mundo habitado. Então, o que acontece? A gente fica aquele tempo ali para desenvolver todas essas virtudes, essas sementinhas que Deus nos plantou, para a gente poder chegar a ser perfeitos, pouco a pouco. E às vezes a gente quer atropelar, quer ser perfeito tudo de uma vez só. Agora que eu já sei que eu tenho que ser perfeita, então eu vou aproveitar tudo nessa existência e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, e no fim a gente não faz nada. Então a gente tem que ter essa calma. Ali foi lido nas preces: acalma minha alma, Senhor. É um passo de cada vez. A minha mãe já dizia, a gente tem que dar o passo conforme as pernas da gente. Não podemos dar um passo maior que as pernas, porque daí a gente se esbugalha lá no chão, cai, né? Então, é isso. E se acontecer, porque acontece da gente querer fazer tudo e atropelar tudo e dar errado, tá tudo certo. A gente pode parar, refletir, pensar, meditar, entrar em silêncio dentro de si próprio e pensar que pode fazer diferente. E daí então lá no capítulo 18, no item 16, lembra que dizia que reconhece a sua cristão pelas suas obras? Então essas são as obras. As obras que a gente tem que fazer para chegarmos à nossa perfeição. Antes aqui na nossa harmonização, falou sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então nós temos que ser caridosos, tanto para o outro quanto para a gente mesmo. E como é que eu vou ser caridosa comigo? É entendendo que eu tenho tempo para fazer as coisas, as obras que Deus quer que a gente faça. Eu não preciso fazer todas ao mesmo tempo, fazer mal feito. Então eu preciso ter essa caridade comigo e saber que eu não posso fazer tudo. Mas também disse ali na nossa mensagem que a gente não deve desistir. Não devemos desistir. Mesmo que a gente faça errado, a gente tem que, de novo, vamos dizer, parar, pensar, meditar, refletir, ser humilde de voltar atrás, de repente, pedir desculpa, pedir perdão. Mas é essa a nossa caminhada. É em cada existência, cada vez que a gente retorna, que é a nossa reencarnação, né? A gente vai desencarnar um dia, todos nós, né? Quando a gente chega na outra dimensão, que a gente desencarna, a gente leva conosco
deixa aqui o corpo físico, né? Esse corpo aqui vai ficar, vai se decompor, vai se desmanchar lá no sol e vai virar adulto. O que nós levamos para outra dimensão é o nosso espírito, com aquela roupinha que eu já vi falar também, que nosso espírito tem uma roupa, né? Nós temos essa roupa para vir aqui. Nosso espírito tem uma roupa para habitar esse nosso corpo físico. Ele precisa. O espírito não tem corpo. É como se fosse uma luz. O espírito é uma luz. Para ele habitar esse corpo físico, nossos corpos, ele precisa dessa roupinha, que é chamada de perispírito. Nós precisamos do perispírito para dar a forma da cabeça, do coração, do pulmão, das costelas, do fígado, do rim, dos nossos órgãos, da nossa pele, da nossa unha, do nosso cabelo. Tudo isso nós temos no nosso perispírito, que daí reflete no nosso corpo físico. Então, todas as ações que a gente faz durante a nossa existência aqui, tudo que a gente faz aqui de bom e tudo que a gente faz de ruim, tudo que a gente faz só pela metade ou tudo que a gente não faz, fica tudo armazenado no nosso perispírito. É como se fosse a caixa preta do avião. Fica tudo ali. Nosso cartão de visita. Aí quando a gente chega lá na espiritualidade, depois que desencarna, essa parte do nosso perispírito, que está marcadinho ali pelas nossas ações e nossas vivências, vai estar lá conosco com o espírito. E daí a gente chega lá, a gente vê um filmezinho passando, a gente se olha e se vê todas as marcas da nossa existência atual e das nossas outras existências. E daí lá a gente vai fazer um exame de consciência. Pô, por que será que a Rosana, lá no perispírito dela, tem uma manchinha escura no pulmão, ou no coração, ou no fígado, ou no rim? Por que eu tenho esses vários pontos escuros, mas também tem vários pontos luminosos que eu estou vendo lá? Os pontos luminosos é exatamente o que a gente faz de bem. A caridade com o outro, a caridade comigo mesmo, as orações, a paciência, a humildade. Todas as coisas boas que a gente faz fica armazenado ali em pontos de luz. Ao contrário, aqueles pontos escuros já não são as coisas tão boas que eu fiz. Eu posso ter maltratado alguém, eu posso ter mandado palavras ruins para outra pessoa, os pensamentos, eu posso estar mandando pensamentos não tão bons que a pessoa vai receber, eu também, porque primeiro sai de mim. O pensamento primeiro passa por mim. Então, se eu penso mal de alguém, se eu julgo alguém, o que acontece? Aquele ponto escuro vai primeiro para mim. E depois eu mando para o outro. Se o outro está melhor que eu, ele não vai nem receber, e daí volta de novo para mim. Então, a gente tem que, como Jesus disse, orai e vigiai. Então, esses pontos escuros estão lá no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, perispírito. E daí, o que a gente faz? A gente sabe que errou. E daí, então, tem uma comissão amiga, os nossos amigos espirituais que não nos abandonam, cada um de nós tem os seus. A gente chega lá e daí vai conversar. Olha, eu fiz muita coisa errada na Terra. Os meus 80 anos, 90
anos, a metade eu fiz de erro. Ou não fiz, fiquei parada, sem fazer nada também. Aí eles vão dizer, bom, tu precisa voltar. Às vezes, nós vamos voltar. Mas às vezes não é na... Daí eu digo assim, mas então para amanhã já, um pai, uma mãe, aí eu quero nascer amanhã. Daí então eles vão me dizer, não, tu tem que entrar na fila. Que às vezes a fila vai 4 milhões. 1.000 pessoas, 2.000 espíritos, 3.000 espíritos, eu sou a última lá da fila. Para voltar de novo e fazer as coisas assim, andarem melhor, para eu poder me aperfeiçoar. Mas nós vamos reencarnar de novo. Quantas vezes a gente vai reencarnar? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Não sabemos. Infinitas vezes. Até que nós depuremos todo o nosso perispírito. Até que a gente retire todos aqueles pontos pretos que eu tinha lá. Quando eu retirar tudo isso, aí eu não reencarno mais aqui na Terra. Aí eu posso reencarnar em outros mundos mais felizes. Mas para isso, lembrando lá no capítulo 18, nós temos que fazer as nossas obras diariamente, passo a passo, sem desistir. E quando estamos lá, quase desistindo, que a gente diz assim, não tem mais luz no fundo do túnel, novamente, a gente tem que ser humilde, olhar para o céu e pedir para Jesus, para os nossos mentores, que eles não nos abandonem, que eles nos abracem, que eles nos acolham, que eles nos juntem lá de baixo e ajudem novamente na nossa caminhada. Bom, eu disse que eu estava lá no fim da fila. Aí passou o tempo, chegou a minha vez. Antes ainda de chegar a minha vez, lá na espiritualidade, quando eu estou pedindo para retornar, para refazer, aquela comissão que ajuda os espíritos mais superiores do que eu, eles vão oferecer um planejamento reencarnatório para nós, para todos nós. Todos nós já passamos por isso. A gente não lembra, mas a gente já passou. Então eles vão dizer assim, ó, tipo, eu imagino assim, tipo um armário cheio de cabide. Cada cabide tem um perispírito lá, uma forma. Um mais baixinho, um mais alto, um mais magrinho, um mais gordo, cabelo liso, outro cabelo escuro, outro crespinho, um sem uma perna, um sem um braço. E ali, se a gente tem merecimento, a gente faz a escolha. Se a gente não tiver merecimento, eles dizem, bom, esse aqui é o teu. E vai assim lá para a terra. Aí muitas vezes a gente vê na família alguém que nasce sem uma mão, às vezes sem um braço, sem uma perna. E daí a gente vem junto para fazer a obra. Obra de ter paciência para cuidar. Obra de ter humildade. Obra de ter resiliência. Porque às vezes a gente quer sair de casa, quer ir para o shopping, quer ir para o cinema e não pode, porque tem que cuidar da pessoa que está ali que a gente precisa. Tanto para a gente é uma obra de cuidar, quanto para ele que veio com aquela dificuldade que ele tem que
ser cuidado. Porque daí ele vai ter que ter paciência, porque a outra pessoa vai cuidar. Vai ter que ter humildade, que a outra pessoa vai lidar com ele ou com ela. Então essas obras a gente tem que refazer de novo. E é uma bênção. Tem outras obras, tem as dores, né? Tem as aflições, tem os medos, tem as depressões, tem as ansiedades. Cada um de nós vem com as obras que tem que fazer, que tem que desabrochar, que tem que transformar, para que a gente possa chegar naquela festa da nossa evolução. Mas para isso, nós precisamos dessa bênção de Deus, que é as reencarnações. É um presente que Ele nos dá, para que a gente possa nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento de cada um de nós, só que a gente não vai ficar lá no cantinho sentado, parado, sem fazer nada. Porque a gente vem no meio de todos aqui, ó. Todos nós estamos aqui hoje dando um passinho nesse melhoramento. Todos nós. Lá em casa, quando a gente chega lá na nossa família, todos são diferentes. O pai, a mãe, o irmão, a irmã. E ali a gente vai tendo as primeiras lições de como conviver em paz com as diferenças. Aí a gente cresce, a gente encontra um parceiro, encontra uma parceira, vai formar outra família, vai ter os filhos, e daí todos lá já são diferentes também. E daí ali eu já tenho outra obra para fazer, conviver com aqueles que também chegaram para formar a família comigo, para ser um aprendizado, porque quando eu tenho os filhos, eu tenho que aprender a amar aqueles filhos que eu nem sei quem foram em outras reencarnações. Da mesma forma, eles têm que me amar porque eu sou a mãe deles. E é assim com todos nós. Todos nós passamos por essas fases, por essas etapas de idas e vindas. Cada reencarnação é uma existência diferente do que foi antes. Essa nossa reencarnação hoje é melhor do que a outra. E a próxima de nós vai ser melhor do que a de hoje. Mas para isso, nós temos que fazer essa caminhada, um com o outro, aprendendo, dando exemplos, conversando, se entendendo, porque é assim. Se não for assim, a gente vai levar mais tempo. Tem gente que passa bem rapidinho. Jesus veio nos mostrar a caminhada. Ele fez a caminhada entre nós reta. Ele já era espírito perfeito, mas ele se vestiu com o nosso perispírito e veio entre nós, encarnou, veio entre nós para nos mostrar tudo o que a gente teria e tem dever de fazer. Nós temos, é uma lei natural, é uma lei divina, a perfeição, a chegar nesses mundos mais perfeitos. Mas para isso, nós temos que passar por todos esses problemas, essas aflições que a gente passa e que a gente vê, às
vezes a gente olha e fica imaginando. Às vezes a gente vê a televisão e imagina lá naquele canto lá, o pessoal fazendo guerra. Né? Um país lutando com o outro por um pedaço de terra. Um país lutando com o outro por causa do poder. Um país lutando com o outro por divergências religiosas. Essas coisas não têm mais que acontecer. Quando tudo isso não acontecer mais aqui na nossa terra, nós podemos respirar aliviados e dizer então que a nossa obra está sendo encaminhada, que a nossa obra está quase lá na perfeição. Nós temos 5 escalas para galgar. Nós já fomos primitivos. Nós estamos aqui, no segundo, provas e expiações. Depois tem regeneração. Depois tem os mundos felizes. E depois tem o mundo perfeito. Então, nós estamos no segundo degrau. Quando nós estivermos no terceiro degrau, que é a regeneração, que nós estamos caminhando para isso, nosso mundo aqui, a nossa terra, vai ter mais bons do que maus. Então nós não vamos mais ter guerras. Vai ter algumas coisinhas ainda, mas não tanto agora. Então, cada um de nós pode contribuir através do que Jesus nos ensinou? Da oração. A oração que a gente faz, ela ilumina todo o nosso espírito, todo o nosso corpo físico, e nós somos então capazes de irradiar essas vibrações de paz, de amor e de luz para todos. Por isso que quando a gente ouve aqui as preces de radiações, a gente sente aquela leveza, porque ele é irradiado para nós. Então, façamos as orações e mandemos luz para aquele povo que está lá em perto. E mandemos luz para as nossas famílias, para as nossas casas, para os hospitais, para os presídios, para as ruas, para as escolas, pois ainda necessitamos muito dessas preces. Então, cada um de nós pode fazer um pouquinho, passo a passo. Que Deus, que Jesus nos ilumine e estejam sempre conosco e que possamos nos encontrar lá na nossa evolução, todos, com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Assim seja. Agradecemos então a nossa